Você sabia que em pouco tempo a Bíblia, que é a palavra de Deus, será proibida praticamente no mundo inteiro? Tem alguns países em que a pregação do Evangelho já é proibido, mas isso vai ser no mundo inteiro. Talvez para você isso não tenha diferença, talvez você não acredite em Deus, você acredite apenas nessa vida. Talvez você acredite que uma vez que você morre, acabou a história para sempre, que não existe ressurreição, que não existe julgamento, que Deus não está nem aí para nada ou que Deus nem exista. Mas na verdade Deus existe. E Ele prometeu que um dia enviaria o seu Filho para morrer pelos nossos pecados, ressuscitar para a nossa justificação e que o Evangelho seria pregado em todas as nações e que depois disso viria o fim. Mas antes disso, nós teríamos perseguições. O mundo estaria completamente corrompido. A Bíblia fala isso. A Bíblia fala como o mundo estaria hoje, 2023. Um mundo corrompido, todo tecnológico. Um mundo onde as pessoas não ligam para nada. Olha só para as redes sociais, para as coisas que nós vemos, que acontecem no mundo inteiro e a gente não liga porque tudo está sendo normalizado. E nós temos muitas distrações nas redes sociais. Mas a palavra de Deus afirma que um dia o Filho viria, e ele veio, morreu e ressuscitou, e a Bíblia está sendo pregada em muitas nações. Um número inumerável de pessoas acreditam no Evangelho e sabem que o Filho vai voltar. E ele não voltou ainda porque tem propósitos para serem cumpridos. Na verdade, antes de vir o fim e de Jesus voltar e colocar um fim em todos esses pecados da terra, estabelecer o seu reino na terra, a igreja passará por perseguição na terra. O Evangelho vai ser perseguido, banido, proibido. E não é à toa que essa mensagem está chegando até você. Talvez você conheça tudo isso, mas é bom você recapitular. E se você não conhece, é bom você ficar bem atento. Aliás, você não sabe quando vai morrer. Você está vivo. E enquanto você está vivo, você pode escolher. Mas na verdade eu não falo apenas de uma pessoa individualmente. O mundo inteiro já está sem tempo. O mundo inteiro vai ter que tomar uma escolha. Porque vai chegar um momento em que o pecado vai estar tão avançado, os homens vão estar tão maus, vai ser irreversível a situação. E o Evangelho vai estar sendo perseguido, banido das redes. Depois a Bíblia vai ser banida. E quando chegar esse tempo, as nações estarão fazendo guerra novamente, assim como elas estavam na Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial. A Bíblia profetiza essa Terceira Guerra Mundial e o fim dela. Então, na verdade, nós já estamos no fim. Jesus disse na Bíblia que quando ele estivesse para voltar, o mundo estaria como Sodoma e Gomorra. Você conhece a história de Sodoma e Gomorra? Nós teríamos fome em todos os lugares, pestes em todos os lugares, terremotos, maremotos, tudo isso está profetizado na Bíblia. Mateus capítulo 24. Essas coisas já acontecem desde o princípio do mundo, mas o que Jesus está falando em Mateus 24 é uma escala universal, maior e final. Olha para o mundo hoje. Eu acredito na Bíblia porque tudo o que ela disse que haveria de acontecer está acontecendo. Muitas coisas já aconteceram, outras estão acontecendo e outras, as finais, irão acontecer, porque os sinais estão aí, nós podemos ver. Só que o diabo, ele tem um plano, na verdade esse plano já está em execução, já faz muito tempo, e esse plano está chegando na fase final. E o livro do Apocalipse fala que a fase final é quando o mundo estivesse todo conectado, as nações estivessem ligadas, um mundo tecnológico estivesse de pé. Nesse momento, Jesus vai intervir. E aí que entra a sua escolha, a sua decisão. É difícil eu falar isso para vocês, porque para falar sobre isso e provar com os textos da Bíblia, eu preciso do livro do Apocalipse. E o livro do Apocalipse é o último livro da Bíblia. É o livro cheio de enigmas, cheio de códigos misteriosos. A palavra Apocalipse não significa fim do mundo e destruição de tudo.
como muitas pessoas imaginam, como alguns seriados querem mostrar para você. A palavra Apocalipse do grego significa revelação. O Senhor está revelando todas as coisas que aconteceriam nesse mundo e todas as coisas que acontecerão no novo mundo. Embora o Apocalipse profetize muitas guerras, muitas coisas ruins, o livro do Apocalipse também promete coisas maravilhosas. Uma restauração de todo esse sistema, uma restauração da terra e a ressurreição dos mortos. É aí que o diabo entra para tentar confundir as coisas. Na verdade, o diabo ele tem um plano de banir a Bíblia, porque a Bíblia profetiza esses 7 pontos que eu vou falar para vocês. É apenas um pequeno resumo de tudo que a palavra de Deus profetiza. A palavra de Deus profetiza, número 1, a criação de Deus, homem e mulher formando um casal e daí gerando uma vida. Isso é a lei de Deus, isso é a natureza, essa é a lei. E como Deus criou o mundo? 2, a palavra de Deus profetiza as obras de Deus no Antigo Testamento, que é onde Deus cria uma história com a humanidade. Embora muitas coisas aconteçam, venham corrupções, Deus tem que castigar o mundo passado, Ele castigou o mundo passado. Ele vem castigando muitas gerações, estabelece uma nova etapa. O seu próprio povo é castigado quando peca. Essa é uma realidade. Mas nós temos as obras de Deus no Antigo Testamento e é através dessas obras que Deus profetiza a vinda do seu Filho para todas as nações. 3. A palavra de Deus fala que Jesus morreria e ressuscitaria. Ponto 4. A palavra da ressurreição está contida no Evangelho. O Evangelho consiste em pregar a morte do Senhor Jesus, a ressurreição dele e a promessa da ressurreição de todos aqueles que vão acreditar nele. E não somente a ressurreição daqueles que vão acreditar, mas a ressurreição também de todos aqueles que não acreditaram. Eles ressuscitarão e passarão por um julgamento, um por um, no que a Bíblia chama lá no livro do Apocalipse de grande trono branco. Mas aqueles que acreditam no Senhor Jesus ressuscitarão primeiro, participarão de um novo mundo, o que a Bíblia chama de milênio. Ela promete 1000 anos de paz nessa terra. E isso vai acontecer, porque tudo que a Bíblia disse que aconteceria está acontecendo. Ponto 5. A palavra de Deus profetiza um juízo. Sim, dentro do Evangelho, que fala sobre morte e ressurreição, fala sobre um juízo que virá sobre o mundo inteiro. Ponto 6. A pregação da vida eterna, ela é prometida na Bíblia e explicada como acontece isso. Ponto 7. A ressurreição para o castigo eterno. Se por um lado existe a vida eterna, por outro lado existe a morte eterna. E na morte eterna a Bíblia fala de juízo, de tribunal. E para todos aqueles que não acreditaram no Senhor, que ouviram o Evangelho e não acreditaram e fizeram coisas más, esses irão para o lago de fogo, um lugar de punição eterna. Isso a Bíblia profetiza. Talvez você tenha ouvido um dia que se você não acreditar na palavra de Deus, Deus te joga no inferno, como se ele fosse um déspota, um Deus mau, que diz ou acredita em mim ou vai para o inferno. Isso é pregado por muitos pastores aqui no Brasil e na verdade no mundo inteiro. Isso não é o Evangelho de Deus. Muitas pessoas morreram sem ouvir a palavra. Essas pessoas passarão por um julgamento, mas não quer dizer que elas vão ser condenadas. As pessoas que serão condenadas são as que fizeram obras más, que mataram, que roubaram e não se arrependeram. Na verdade, você nem precisa de Bíblia para saber que matar e roubar é errado, que adulterar é errado. Então a Bíblia, na verdade, ela tem um evangelho bem diferente do que é pregado, porque muitos pastores não fazem o trabalho corretamente. Muitas igrejas estão preocupadas com membros, com dinheiro, com comércio. E quando essas coisas acontecem, eu não fico escandalizado. Isso me faz ver que a Bíblia é verdadeira, porque os profetas no Antigo Testamento falaram disso. Jesus falou que isso aconteceria. Os apóstolos de Cristo, que pregaram a morte e a ressurreição de Jesus, a vida eterna, o juízo vindouro, eles falaram que essas coisas aconteceriam. Que o evangelho seria corrompido e deturpado pelo próprio povo de Deus, o que a Bíblia chama de apostasia.
Todas essas coisas a Bíblia já diz de antemão que iria acontecer, mas ela também fala que essas pessoas iriam ser denunciadas pelos verdadeiros filhos de Deus. Então, o Evangelho de Deus não é assim como você ouviu, talvez você tenha ouvido, que se você não crê, você vai para o inferno. De fato, existe o inferno. Essa palavra nem é legítima, na verdade. A palavra grega é diferente, mas existe uma punição, o que a Bíblia chama de segunda morte, porque a primeira morte, todos os homens passam por ela. A segunda morte, ela pertence somente àqueles que fizeram obras más. E eles serão julgados, e eles serão convencidos de suas obras más. Tem muitas pessoas que morreram e que morrerão sem ouvir a palavra de Deus, mas não praticaram obras más. Elas vão ser julgadas e elas vão ressuscitar um dia. Isso é o que a Bíblia chama de primeira ressurreição e de segunda ressurreição. São coisas difíceis de se falar, mas que quando você estuda a Bíblia, você passa a entender essas coisas. São lindas, aí você vê a justiça de Deus, o amor de Deus pela humanidade. Resumindo, o que o diabo deseja é que a palavra da salvação, se for para ser pregada, que ela seja pregada de maneira distorcida, de maneira onde as pessoas acham injusto, de maneira onde as pessoas vão ouvir sobre a salvação, mas não vão obter a salvação. Isso está profetizado em toda a Bíblia. O livro do Apocalipse fala sobre isso. E na verdade o que ele mais quer é retirar a palavra da salvação do mundo, assim como aconteceu em muitas gerações passadas. Houve momentos na Terra em que a palavra da salvação não era pregada. Tem nações, agora mesmo, neste momento, que é proibido pregar a Bíblia. Você é morto se você pregar a palavra de Deus em tais lugares, tipo Coreia do Norte, em muitos países islâmicos, todos denunciados pela palavra de Deus, tanto no Antigo Testamento como no Novo. Então, para o diabo tirar essa palavra da salvação da terra, ele armou um plano bem feito, bem executado. Se você olhar para o livro do Apocalipse, capítulo 13, você vai perceber que Deus falou sobre duas bestas. Uma é a do mar e outra é a da terra. São coisas simbólicas e que só podem ser entendidas se você olhar para as passagens do Antigo Testamento, porque são revelações para os servos de Deus. É uma maneira em que Deus encontrou de denunciar tanto o mundo antigo como o mundo atual por códigos, e existem propósitos para isso. A besta do mar fala de nações unidas, de nações que vão se ligar, mas não vão ficar unidas. Elas vão se ligar por interesses. Na verdade, uma está contra a outra, mas elas fazem alianças somente por interesses. Não é curioso você olhar para o mundo hoje e observar tudo isso? A besta da terra, com todas as suas características, ela já fala de um evangelho corrompido, distorcido, sendo pregado. E tudo isso é para enganar a humanidade. Então o diabo ele estabeleceu alguns planos para poder enganar a humanidade. Deus, prevendo tudo isso, nos avisou de antemão, para aqueles que acreditarem nele de primeira mão, possa anunciar essas coisas para as nações, num momento onde as redes sociais estão corrompendo crianças, jovens, até adultos. Todas as redes sociais estão comprometidas. Sim, Deus usa elas para espalhar o evangelho, mas a verdade é que elas estão corrompidas. Um celular pode ser usado tanto para o bem como para o mal. O dinheiro pode ser usado tanto para o bem como para o mal. Uma espada na mão de um justo estabelece justiça, mas na mão de um injusto ela mata. Qualquer tipo de arma na mão de quem faz justiça, a justiça é estabelecida. Pelo menos ela deveria ser. Mas na mão de injustos acontece roubos, assassinatos, todo tipo de morte. Como o diabo ele odeia a palavra da salvação, que você pregue sobre morte e ressurreição, que essa vida não é apenas o que os nossos olhos estão vendo. Existe uma vida após a morte, ou vida eterna ou morte eterna. O diabo não quer que isso seja pregado. Então ele criou um plano. Nesse plano ele tem que intoxicar a humanidade, fazer com que os homens comam lixos chamados de alimento. E as redes sociais, a mídia vai trabalhando para que isso seja propagado. Pela boca ele contamina o homem. Porque se você come lixo todos os dias, isso
compromete a sua mente, você não consegue pensar com clareza. E aí fica mais fácil de enganar a humanidade. E isso já está estabelecido no mundo inteiro. O mundo inteiro se alimenta de lixo. Poucos são aqueles que se preocupam com a alimentação. O diabo precisa intoxicar o mundo e depois contaminar ele com a visão. Olha para esse mundo. Olha para as indústrias de pornografia, de todo tipo de pornografia que você imagina. Hoje uma criança, um adolescente que tem um celular na mão tem acesso a tudo isso. E os pais não controlam isso. Pelo contrário, os pais dão o celular na mão dos filhos para eles ficarem sendo intoxicados e contaminados pelas redes sociais. Não tem controle. E assim o diabo também engana crianças, jovens, adolescentes, adultos, porque as redes sociais, elas nos viciam. É uma distração. Essas centenas de filmes, centenas de seriados, tudo isso serve para distrair a humanidade. Eu assisto filme, eu assisto seriado, mas eu sei filtrar o ruim do que é bom. Eu sei olhar para o tempo. Eu sei que isso toma tempo da gente. Ao invés de você estar aprendendo uma coisa boa, você fica preso em séries, em filmes, sendo intoxicados pela rede, Facebook, Instagram e várias outras. E o que falar desse mundo? Dia e noite ligado. Há 100 anos atrás as coisas não eram assim. Pode ver que houve uma alteração no mundo em pouco tempo, em menos de 100 anos. E isso está no livro do Apocalipse, porque é o tempo do fim. O Novo Testamento, e principalmente o livro do Apocalipse que está no Novo Testamento, diz como esse mundo estaria perto da vinda de Jesus. O homossexualismo, todas essas redes sociais propagando isso, filmes, seriados, novelas, foram induzindo a humanidade a aceitar isso. E a humanidade aceitou. Hoje isso é normal. Há 50 anos atrás isso não era normal. Hoje é normal. Existe até lei para prender se você falar contra. Mas a Bíblia fala sobre isso. Veja, se você está vendo, conseguindo entender os planos do diabo, o diabo usa todo esse mundo. De fato, o Apocalipse capítulo 12 fala que Satanás, a antiga serpente, sinalizando a gente lá para o evento de Adão e Eva, é o sedutor do mundo inteiro. E Deus permite isso acontecer, porque todos têm poder de escolha. Afinal, antes do diabo seduzir o mundo inteiro, a palavra foi pregada e está sendo pregada. Mas Deus também fala que a palavra haveria de ser capturada. A verdade iria ser lançada por terra e pisada. Assim como acontece em muitos filmes, onde a injustiça, por um momento, prevalece, vence a justiça, mas depois vêm os vingadores e estabelecem o bem. É igualzinho à Bíblia. É necessário que Deus, que é todo-poderoso, soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores, permita que essas coisas aconteçam. É necessário essas coisas acontecerem, porque o céu está olhando tudo o que acontece. Todas as obras de todos os homens estão sendo registradas em livros, para que o homem entenda aonde ele vai sem Deus. Nação contra nação, reino contra reino. As guerras de hoje são diferentes das guerras de antigamente. Hoje são guerras com armas tecnológicas e até armas biológicas. Isso é aonde o homem vai parar sem Deus. Você não acha isso curioso? O livro do Apocalipse, há mais ou menos 2000 anos, já falava disso, desse mundo tecnológico, de armas nucleares, falava por códigos, porque a palavra que Deus deu teria que ser entendida tanto pela geração que estava ouvindo, como pelas gerações futuras, e só Deus pode fazer isso. Por isso você olha para o Apocalipse, capítulo 13, você vê uma besta semelhante a leopardo, com pés de urso, boca de leão, 7 cabeças, 10 chifres. O que é isso? Que coisa horrorosa, que coisa estranha. E depois se levanta uma besta da terra. Ela tem uma só cabeça e ela tem 2 chifres, parecendo cordeiro, mas fala como dragão. São códigos. Em cada palavra, Deus está nos direcionando para os livros antigos da Bíblia. Antigos porque são do Antigo Testamento, mas eles são bem atuais, para nos revelar. As mensagens no livro do Apocalipse estão criptografadas e só pode ser entendidas, reveladas, se você soma uma coisa com a outra. De maneira que se você se esquecer do Antigo Testamento, você cria um outro tipo de evangelho.
Porque a Bíblia é de Gênesis a Apocalipse. De fato, existe Antigo Testamento, existe Novo. Existem coisas do Antigo Testamento que nós não podemos praticar mais e coisas do Novo que devem ser praticadas, mas o Novo só pode ser entendido pelo Antigo. Por isso que as pessoas, muitas delas, não entendem os códigos do livro do Apocalipse, a mensagem do livro do Apocalipse. Todo o Apocalipse, ele é remontado pela lei, pelos salmos e pelos profetas. Na verdade, você nem depende muito do Novo Testamento para interpretar o Apocalipse. Mas é claro, o Novo Testamento é importante. Ele nos revela as ações de Jesus enquanto ele estava na terra, o estabelecimento das igrejas. Ou seja, a Bíblia é uma só. Por isso que no livro do Apocalipse ele fala: eu sou o princípio e o fim. Gênesis e Apocalipse. Porque cada palavra do livro do Apocalipse, ela nos remete para as histórias do Antigo Testamento. Em um só capítulo, Deus consegue recapitular várias gerações, várias coisas que aconteceram. E por isso que eu creio na palavra de Deus, principalmente pelo livro do Apocalipse. Entenderam? Então, quando você olha essas bestas no livro do Apocalipse, você está olhando para as nações, aqueles monstros, aquelas bestas, aqueles animais com todas aquelas características, são nações. E uma pessoa sem o Espírito de Deus não consegue entender o porquê que Deus olha lá do alto para as nações hoje e enxerga bestas. Quem tem o Espírito de Deus consegue compreender. Quem tem o Espírito de Deus sabe que o mundo como ele está hoje, ele é um mundo que mata a natureza, mata os homens, mata os animais. A natureza está toda aprisionada. Quando você olha para qualquer rua, você vê aqueles postes erguidos e aquelas fiações ligando todos os postes de todos os bairros, de todas as cidades. Isso no mundo inteiro. Isso é como se fosse correntes nos aprisionando e aprisionando a natureza. Pode ver que a natureza está cercada. Ainda que você vá num parque, um parque bem bonito, bem amplo, se você olha de cima, você vai ver que esse parque está cercado por prédios, por torres de conexões com a internet. E isso eu estou falando de um parque, onde a natureza é um pouco mais livre. Você também está aprisionado. Nós estamos num sistema cercado. Nós somos números para o sistema. Cada um de nós é um número para o governo. De maneira que hoje nós somos muito mais controlados do que antes. As suas contas bancárias são controladas. Você é ouvido pelo seu celular. Tudo isso estava previsto pelo livro do Apocalipse. Por acaso você nunca ouviu falar na marca da besta? O 666? Eu não vou explicar agora o porquê desse número e porquê de 3 vezes. Mas esse número, dentro do Apocalipse, conectado com toda a palavra de Deus, revela todo o mundo tecnológico. A marca da besta, ela revela o mundo geopolítico, tecnológico e o mundo religioso. A parte ruim, a parte falsa. Isso é o que significa o número 666 na Bíblia. Você precisa das histórias do Antigo Testamento para entender isso. E você precisa de algumas coisas que aconteceram alguns anos atrás. E olhar para o mundo exatamente hoje. Não adianta apenas olhar para o mundo hoje. Você precisa olhar para o mundo hoje através das profecias da Bíblia. Principalmente Antigo Testamento. O Novo Testamento tem a sua importância. Ele é um documento que se originou do Antigo, mas esses códigos do Apocalipse, eles são entendidos mais pelo Antigo Testamento. E é isso que muitas igrejas não entendem. Por que você acha que Deus quis que o último livro da Bíblia fosse a cara do Antigo Testamento e não do Novo? Porque Deus sabia que muitas igrejas hoje estariam pregando somente o Novo Testamento e não o Antigo. Então fica uma história incompleta, muito sem sentido. Fica mais uma coisa religiosa. Então você já ouviu falar da marca da besta. É um sistema. Mas o Apocalipse também fala da imagem da besta. E aqui está o ponto onde abre a nossa mente. A imagem da besta, que eu já expliquei que são reinos, vai ter um governante geral, sim, a Bíblia fala sobre isso, a Bíblia chama ele de anticristo, mas esse governante geral governará muitas nações, então é uma coisa ligada à outra. A besta não é apenas um homem, a besta são nações unidas
como está hoje. E quando o livro do Apocalipse nos mostra todo esse conjunto, é porque tudo é importante. A imagem da besta, no livro do Apocalipse, capítulo 13, fala que ela é construída pelos homens. Nós temos a besta, nós temos a marca da besta, que serve para controle, e através da marca revela o mundo geopolítico, o mundo religioso e o mundo tecnológico, mas nós temos a imagem da besta. É algo que os homens nessa geração haveriam de fazer. E essa imagem da besta, você sabe agora, a imagem de nações, é uma imagem que nela está contido todo o programa. Ela que controla quem vai morrer, porque o livro do Apocalipse diz que todo homem receberia uma marca ou na testa ou na mão. E sem essa marca, ninguém pode comprar e nem vender. Significa que ninguém pode comer e beber. Você sabe o que Elon Musk está propondo? O que algumas empresas estão propondo? Colocar um chip na cabeça do homem. E não é só questão de um chip ou de uma marca, isso vai acontecer. Mas o que é mais profundo é você entender o que tem por detrás disso, uma doutrinação na humanidade, em colocar na sua mente ideias antibíblicas, anti-Deus, e fazer com que a sua mão trabalhe para esse sistema. Um sistema onde dia e noite os homens estão trabalhando, estão sendo intoxicados, comendo coisas que não prestam, vendo e ouvindo coisas que não prestam, falando coisas que não têm nada a ver com Deus, não ligando para a morte de ninguém, não ligando para a justiça, se importando e amando apenas o dinheiro e a sua própria vida. E aí eles vão sendo enganados e vão enganando. Eles enganam e são enganados. Por isso que eu amo a palavra de Deus, que ela nos liberta de tudo isso. Ela nos faz enxergar o propósito de todas essas coisas, o porquê que todas essas coisas devem acontecer. Se os homens vão fazer uma imagem para a besta, o que eles vão usar? A tecnologia. E não só a tecnologia, a inteligência artificial. Porque é com a inteligência artificial que essa imagem da besta recebe fôlego de vida, recebe condições de pensar, de rastrear através da marca que faz parte do sistema. Ou seja, ainda que o Apocalipse é um livro difícil de entender, não é impossível. Ainda que o livro do Apocalipse foi apresentado para a gente em códigos, são códigos que revelam as coisas desse mundo. Eu olho para o livro do Apocalipse hoje com muita clareza e consigo explicar ponto por ponto dele. Eu estou aqui fazendo um resumo para que você entenda qual é o plano do diabo e qual é a decisão que você tem que tomar. Bom, para finalizar, você precisa entender essa parte da mensagem. O diabo ele vai fazer parar a pregação do evangelho. Primeiro nas redes. E ele tem um plano e metas para estabelecer. Depois ele vai fazer a pregação parar nos lares, nas igrejas. Até chegar a um ponto em que o mundo vai entrar nas trevas outra vez. Então as trevas virão. Assim como tem dia e tem noite, você sabe que existe luz e trevas, assim também existe o bem e o mal. É uma briga entre o bem e o mal. E a Bíblia profetiza um tempo de trevas outra vez. Por enquanto a palavra ainda está sendo pregada. Se você está ouvindo, a luz ainda está no mundo. Mas a luz do mundo vai ser apagada. E o momento de trevas virá. A Bíblia vai ser olhada pela humanidade como um livro mau. Um livro de um Deus mau. Um Deus que mata. Um Deus que faz acepção de pessoas, um Deus que odeia os homossexuais, um Deus que odeia quem não acredita na palavra dele, um Deus que mata, um Deus que coloca briga. A Bíblia vai ser distorcida, as palavras de Jesus, elas vão ser tiradas do contexto e elas vão ser distorcidas. As palavras dos apóstolos também, as palavras dos profetas. Existe todo um mecanismo preparado para isso. Quando você tem um mundo corrompido como hoje, e esse mundo corrompido é denunciado pela Bíblia, o diabo encontra uma oportunidade para fazer parar a pregação do Evangelho. Porque se você tirar qualquer frase do contexto, isso vira um perigo. Agora mesmo, muitas igrejas estão falando que a Bíblia tem que ser escrita novamente. Igrejas.
Ou seja, essa é a parte do povo apóstata, é aquela besta da terra, que tem 2 chifres parecendo cordeiro. Fala de Cristo. Cristo é apresentado como cordeiro na Bíblia toda. Ela tem 2 chifres parecendo cordeiro, mas fala como dragão. Na Bíblia, o dragão é o diabo, conectado às nações. Então tem igrejas já falando isso. Tem pessoas do sistema, da besta do mar, falando que a Bíblia ela não pode ser ensinada. É um livro que contém discurso de ódio, não tem aceitação, faz acepção de pessoas, um livro que cria confusão. Então isso vai ser colocado nas nações como lei. Primeiro, para não escandalizar, isso vai ser colocado nas redes. Vai ser proibido pregar o evangelho na rede. Se você prega sobre salvação, você tem que pregar o que Deus falou sobre homens que têm relações com homens, mulheres que têm relações com mulheres. Você tem que pregar o castigo vindouro. Se você vai pregar a proposta da vida eterna, você tem que pregar a proposta do juízo eterno. E as nações não vão querer mais aceitar isso. Isso vai ser apresentado nas redes sociais, nos programas, como discurso de ódio. E isso vai chegar aos tribunais. Então leis vão ser estabelecidas contra a Bíblia. A sequência é mais ou menos essa e faz todo sentido, porque é assim que Satanás trabalha na humanidade. Primeiro, você vai ver a Bíblia sendo proibida nas redes sociais. Talvez não completamente, mas parcialmente. Eles vão estabelecer restrições. Tipo, pregar sobre o homossexualismo, o canal vai ser derrubado. Você vai ser desmotivado a falar disso. Pregar sobre salvação para um, condenação para o outro é discurso de ódio. O canal que pregar isso vai ser desmonetizado. Não, vai ser derrubado. Você vai receber um aviso. Falou de novo, recebeu 2 avisos. Voltou a falar, o 3º aviso e todo o seu trabalho cai, é derrubado. E ainda que você possa pensar, mas é só ir para outra rede. Não, para isso que existe a inteligência artificial. A inteligência artificial já está sendo programada para rastrear essas palavras. E quando houver essa lei, assim como existem algumas restrições aqui dentro do YouTube, vai existir essas que eu estou falando. Isso vai ser contra as diretrizes do YouTube. Falar sobre a palavra da verdade. Então você vai ser derrubado. E depois, essa inteligência artificial vai caçar você em outras redes. Então, as coisas vão ficando normais para a humanidade. Isso vai ser normal. Pode até escandalizar um pouquinho, mas depois se normaliza e depois vai ser aceito como lei. Assim como acontece com o homossexualismo. Não tem como estranhar isso. Vai sendo de pouco a pouco. Mas a igreja não vai parar. A palavra de Deus fala que os sábios entenderão tudo e eles se tornarão fortes e irão avante. Só que eles vão ter que pagar um preço. Daniel, capítulo 11, com Apocalipse, capítulos 11, 12 e 13, falam isso pra gente. Então, quando não puder mais pregar a palavra de Deus nas redes, os homens vão sair das redes sociais. A inteligência artificial vai trabalhar contra a igreja, contra a palavra da salvação. E aí as pessoas vão se congregar nas casas. As pessoas vão ser caçadas lá. Vizinho vai denunciar. Jesus não falou isso? Que iria ficar pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filho, filho contra mãe, nora contra sogra. Os inimigos dos homens estarão dentro da sua própria casa. O mundo vai odiar vocês por causa de mim, disse Jesus. Talvez a gente não entenda tudo o que o Senhor Jesus quis dizer ali por falta de meditar, mas agora nós sabemos o porquê que Jesus disse isso. Os vizinhos vão te denunciar. As pessoas que ouvirem vão denunciar, mas ainda não vai haver a perseguição. Você vai ser preso, como exemplo. Se você for pego pregando, vai ser preso, assim como acontece em alguns lugares da Rússia, Coreia do Norte, alguns países islâmicos, na China. Ou seja, o diabo já implantou isso em várias nações. Mas a Bíblia profetiza que ele vai implantar esse pensamento em todas as nações. E depois, quando o mundo estiver acostumado com cristãos sendo barrados, com a verdade sendo lançada por terra, com pessoas sendo presas, ainda assim a igreja vai se levantar. Muitos vão começar a profetizar nas ruas e Deus dará poder para esses homens. Poderes incríveis. Não poder para matar, para roubar, para lutar na força do seu braço,
mas poderes vindo do céu, aonde sinais serão feitos, curas e milagres serão feitas. E aí então, depois que o diabo doutrinou a humanidade, fez ela se acostumar com tudo isso, virá a perseguição de fato, aonde pessoas vão ser mortas. E elas vão ser mortas em grande número. Para isso que existe a imagem da besta. Se você for ler o livro do Apocalipse, você vai ver que essa imagem decreta quem vive e quem morre. E só vive quem tem a marca da besta. Algo na testa ou na mão. E isso é algo que te faz entrar em alinhamento com o sistema. Ou seja, você concorda com toda essa proposta do sistema. Você concorda que a Bíblia tem que ser queimada, que o Evangelho tem que ser banido. E o mundo todo vai estar em corrupção. O que é considerado hoje como assassinato, isso vai ser normalizado no mundo. Pessoas justas e que falam a verdade serão mortas publicamente. Vai chegar esse momento. E a Bíblia chama esse momento de semana final. É a última semana profetizada pelo profeta Daniel. É um momento final da história. É um momento de trevas. Mas depois disso vem a luz. O Senhor Jesus mesmo virá do céu. E Ele vai intervir. Ele vai fazer tudo aquilo que Ele prometeu que iria fazer. Você pode não acreditar nisso, mas o fato de você não acreditar não anula que vai acontecer. Na verdade, você vai falar que não acredita, mas já tem países fazendo isso. Vídeos já foram colocados nas redes, só que as redes proibiram esses vídeos, porque são coisas pesadas. Mas ainda nós temos tempo. Ainda nós temos a oportunidade de espalhar a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser pregada no mundo inteiro para testemunho em todas as nações. E aí Jesus diz, então virá o fim. Lá em Mateus 24 ele fala isso. Então você ainda tem tempo para mudar a sua vida, para acreditar que existe uma vida após essa. A vida de hoje não consiste em comer e beber, dormir e acordar e trabalhar e voltar para casa. Isso não é a verdadeira vida. E o que me alegra em tudo isso é que eu sei que eu não preciso ir numa igreja, numa religião, para conhecer a Deus. A Bíblia está na sua casa. Você pode conversar com pessoas, você pode fazer da Bíblia a sua leitura. E ali você vai passar a conhecer a Deus. Deus vai te conduzir a pessoas certas que vão te explicar as coisas da Bíblia. Você pode ir numa igreja, mas é difícil você acertar uma igreja em que você vai ouvir a verdade. Uma igreja na qual o pastor não vai estar interessado no seu dinheiro e te doutrinando com coisas mentirosas. Porque essa também é uma realidade nesse mundo. Eu não vou para nenhuma igreja. Eu não coloco meu pé em nenhuma igreja desse mundo. Mas eu sei que Deus tem povo dentro dessas igrejas. E a mensagem da Bíblia é: sai dela, povo meu. Não toque coisas imundas. Não participe de enganos. Como se Deus estivesse falando: eu já avisei vocês sobre tudo isso. Aí Deus fala: venha para mim. Sai dela e venha para mim. E eu vou receber vocês como filhos e filhas. Vocês serão meus. Então, para acreditar na palavra da salvação, basta você abrir a Bíblia dentro da sua casa e você falar com Deus. Alguém pode te ajudar? Claro que pode. Deus vai te conduzir aos lugares certos. O importante é você compreender todas essas coisas que eu estou falando e saber que o tempo está próximo.